Creio, Senhor, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada O Senhor nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo a Reis, capítulo 5. Que Deus nos dê graça e força e que receba a nossa adoração uma vez mais. Como diz a mensagem, somente uma vez mais. É o sentimento de todos os cultos, somente uma vez mais. E assim, quando esse é o nosso sentimento, é certo que Deus sempre nos abençoa, sempre nos ampara. Segundo a Reis, capítulo 5. Os irmãos que estarão indo conosco na viagem, nós marcamos aqui amanhã às 6 horas da manhã, aqui na porta da igreja. Então você peça alguém para te trazer aqui, esposo, filho, amigo, irmão, e vamos nos encontrar todos aqui amanhã às 6 horas da manhã, porque é um meio mais prático, causa menos transtorno às vezes. Normalmente os motoristas não gostam, né, de ficar fazendo indo de porta em porta, casa em casa, pegar um por um. Então é melhor nós nos encontrarmos aqui e já sairmos todos daqui. Fica bem melhor assim. Então amanhã às 6 horas da manhã está marcada a nossa saída, né? E os irmãos que irão e que vieram no culto, acredito que quase todos devem estar aqui. Assim que terminar o culto, eu gostaria que eles permanecessem no santuário para mais alguns minutos, apenas para uma palavra, algumas recomendações. Aqueles que irão na viagem, bem entendido. E os cultos seguem, né, normalmente. Só domingo de manhã que nós não vamos ter a escola bíblica, mas domingo à noite teremos o culto normalmente. Você que não vai na viagem, não deixa de vir aqui. Venha com todo prazer, com todo entusiasmo. Venha estar no seu posto de dever. Você será muito mais abençoado no seu posto de dever. Aqueles que ficaram, não deixem de vir, não fiquem em casa vendo internet, assistindo culto de outros lugares. Ah, mas eu queria ver o culto. Tem culto amanhã, às 17h30, sábado. Tem culto segunda-feira, às 17h30 também. Você tem culto domingo de manhã aí pela internet, vários lugares onde tem culto, né? Bons lugares. Mas amanhã, às 19 horas, não deixe de vir aqui não. Amanhã não, domingo, né? Venha louvar a Deus na sua igreja, no seu posto de dever, com entusiasmo, com alegria, com dedicação, porque o que nós estamos fazendo não é para homem, é para Deus. Então é bom que tenha essa compreensão. Então os irmãos que vão à viagem, assim que terminar o culto, nós teremos uma rápida palavra. Se porventura também alguém de última hora desejar ir, tem espaço. Nós iríamos alugar um micro-ônibus, parece que era 22 lugares, né? É isso? 22 lugares.
Só que o micro-ônibus estava o mesmo preço de um ônibus bonito, um ônibus novo, né, espaçoso. E aí nós alugamos um ônibus, tem 44 lugares, né? Nós temos, me parece que 28 pessoas, então tem lugar, quem desejar ir, ainda tem vaga, né? Fica ao seu dispor. Só procurar os irmãos aí, irmão Josias, e aí acertar os detalhes, né? 2 Reis, capítulo 5, verso 1 em diante. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, ou aos círios, e era este, olha o destaque, e era este varão, homem valoroso. Agora o destaque, né? Porém, leproso. Tinha valor, fez coisas para o Senhor, através de sua mão Deus deu livramento aos sírios, mas tem um porém, tem um destaque, né? Sempre tem um porém, né? Era leproso, tinha defeito. Verso 2: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. A menina dizendo a Naamã: Tomara que o Senhor estivesse diante do meu profeta, diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E falou e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: Meu pai,
Se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te, ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, ficou purificado. Amém. Vamos orar. Amado Deus e Pai, como nos diz o teu profeta, esta palavra é Deus, esta palavra, ela já é ungida. Eu não precisaria pedir, unja a tua palavra, porque ela já é ungida, Senhor. Mas unja aquele que vai falar a palavra, e unja aquele que vai ouvir a palavra, e que ela possa fazer algo por nós nesta noite, Senhor. Nesta noite, que pode ser para nós aqui uma noite de bênção e de muitas vitórias, e para o mundo uma noite de derrotas, porque hoje mesmo, Senhor, o inferno está liberando uma unção demoníaca, satânica, Pai, e os ares estão carregados, infestados de demônios, ó Pai, e as pessoas sensíveis a espíritos malignos estão com as suas mentes infestadas de demônios, Pai, porque nesta ocasião em nossa nação, Satanás é solto de tal maneira, Deus, que dias e mais dias são dedicados a ele, Deus. Mas aqui estamos nós, como Daniel, Deus, vivendo neste reino perverso babilônico, mas guardando costumes, ordens, hábitos, desejos, visão de um outro reino, Senhor, o reino celestial. Deus, que esta unção maligna que está sobre a cidade, que está sobre a nação, Deus, que ela não tome, não pegue nenhum dos teus filhos, ó Pai, que eles possam passar livres por essas datas, Senhor, livre de acidente, livre de espíritos, ó Pai, livres de contendas, Senhor, que neste dia, quando Satanás está sendo engrandecido, Pai, a igreja também possa engrandecer ao Senhor, louvar ao Senhor, enquanto eles estão gritando nas festas, nos carnavais, enquanto eles estão se drogando, delirando com os prazeres da carne. Deus, que aqui do outro lado, na contramão do mundo, Senhor, a igreja possa também delirar em Ti, festejar em Ti, glorificar ao Senhor, Pai. Lá eles dão vazão à carne, permita-nos aqui dar vazão ao Espírito de Deus, ó Pai. Lá o diabo opera, mas aqui opera o Senhor, Pai. Abençoa a igreja, Deus, abençoa os seus filhos, ó Pai. Toma eles nas Tuas mãos, sela eles, guarda eles, protege eles nesta hora, Senhor, neste momento de trevas, de escuridão, Deus, que eles possam brilhar, Deus, que nós possamos brilhar neste momento de trevas em nossa nação. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Podeis assentar. Mas, como diz o profeta irmão Branham, como nos deixa bem claro a Bíblia, não existe muitos caminhos. A verdade é que só existem 2 caminhos. E nós sabemos que Jesus disse que um deles é largo, um deles realmente é muito bem enfeitado, é bonito. E na verdade, para atrair, para poder dar negócio, fechar negócio, tem que ser bonito, tem que ser atrativo, porque senão não dá negócio. Normalmente é assim, uma pessoa não fecha negócio se não for atrativo para ele. Você não compra algo, você não negocia alguma coisa se não for atrativo. Você olha, repara, observa e diz, não me atraiu tanto.
não chamou tanto a minha atenção. E o diabo sabe disso. Ele é estrategista, ele sabe que o homem faz negócios e tem a sua mente atraída, então ele sabe pintar, ele sabe florear, ele sabe produzir, ele tem as suas estratégias de conquista. Neste caminho que o profeta chama de caminho de morte, este caminho normalmente ele é mais bonito, esse caminho ele tem mais atrativos. Estava pensando ali agora, às vezes nós estamos cantando, mesmo pregando, e assim por diante eu fico pensando, o que atrai o povo aqui? Aqui não tem atrativos, não tem floreios, não tem beleza. Isto é estritamente bíblico, Isaías 53. Não tem parecer, não tem formosura. E você percebe que o altar que tinha muita beleza, muita formosura, ele era o altar de Caim. O altar que tinha muitos floreios, ele era o altar de Caim. E eu respeito, isso aqui não é uma imposição, não é uma doutrina pessoal, isso aqui não é uma regra a ser cumprida. Mas eu, por exemplo, não gosto de altares muito floridos, literalmente floridos, porque o altar de Caim, ele era muito florido, ele realmente era muito belo, ele realmente tinha muitos atrativos. Aquele era o altar de Caim, porque o caminho da perdição, o caminho para o inferno, o caminho da morte, sem dúvida, ele é um caminho bonito, porque senão as pessoas não entrariam por ele. É um caminho prazeroso, porque senão o homem, de maneira alguma, ele não entraria. É atrativo, é tão atrativo que dá negócio, ou seja, o homem fecha negócio com Satanás. Ele negocia a sua alma, ele vende a sua alma, e muitas vezes ele acha que fez um excelente negócio, e acha que está saindo lucrando, quando na verdade ele deu a sua alma, porque ele não consegue calcular o valor que ela tem, o quanto ela significa para Deus. Se o cristão soubesse calcular o quanto ele significa para Deus, ele se valorizaria mais. Desde o trabalho, o lar, a escola, as vestes, o cabelo e assim por diante, ele se valorizaria mais. Quando você vê um homem, quando você vê uma mulher tão extravagante, você percebe o quanto ela não reconhece, o quanto ele não reconhece o seu valor. Não reconhecendo o seu valor, ele cai no ridículo, e você consegue ver o diabo humilhando a criação ou a criatura de Deus. Você consegue ver o diabo deixando as pessoas a zero, e ele ainda domina de tal maneira o emocional, a mente, que ele pensa que está ao máximo, está vulgar, está feio, está indecente, e ele pensa que está demais. Ela pensa que está linda, ele pensa que é perfeito, que é o conquistador, quando na verdade aquilo ali é retrato de uma criatura humilhada de Deus, porque é isso que o diabo faz. Ele te dopa, ou ele dopa aquele indivíduo para ele não ficar lúcido, para ele não descobrir o valor que ele tem, a importância que ele tem para Deus, porque não descobrindo o quanto ele tem de valor, não descobrindo o quanto ele é especial para Deus, aí você se vende, e se vende por nada, se vende, e às vezes acha que fez um excelente negócio, quando na verdade fez um péssimo negócio. E aí o profeta irmão Brana vem e tem essa frase na mensagem Casamento e Divórcio: este é o dia do belo, o dia da beleza, o dia dos encantos. Parágrafo 110, mensagem
casamento e divórcio. E aí você vai e descobre que a era da beleza é a era quando tudo tem que ser atraente, atrativo, porque esta é a unção do momento, disse o profeta na mensagem Casamento e Divórcio. Este é o culto do momento, culto ao Deus da beleza. E todos querem ser bonitos, e todas querem ser bonitas, e todos querem estar sarados. Com qual objetivo? Com qual motivo eu quero encantar? Com qual objetivo eu quero surpreender? Com qual objetivo eu quero ser a mais bonita ou o mais bonito da igreja? No que isso vai me edificar? O quanto isso vai me fazer crescer? O quanto isso, este intento, este desejo, o quanto isso vai me aproximar mais de Deus? Você já sabe que nem um pouquinho, provavelmente apenas te distanciará do Senhor. E aí o profeta, irmão Branham, vem e diz assim: este é o dia da beleza. E você percebe que muitas vezes Deus te exige o oposto. Mensagem casamento, divórcio e mensagem saindo fora do arraial, parágrafo 66. E aí nós temos esta frase: o que Deus muitas vezes nos exige. Ora, pastor, mas Deus ele exige? Sim, Deus exige. Aí eu pensava que não, eu pensava que eu poderia servir a Deus de qualquer maneira. Eu pensava que não havia nenhuma exigência em Deus, isso era só coisa do Velho Testamento. Deus é um Deus de exigência, porque às vezes as pessoas pensam assim: o pastor está exigindo demais, a pregação está cobrando demais, o papai, a mamãe, o esposo, a esposa começou a exigir demais. Mas na verdade, ou a verdade é que Deus também é um Deus de exigências. Ele nos faz muitas exigências, mas é justamente nesse ponto onde muitos acabam fracassando. Por quê? Porque muitas das vezes o que Deus nos exige não é como, não é semelhante, não é tão atrativo, não é tão bonito quanto o que o diabo exige dos seus. O que Deus nos exige não chama tanto atenção, não tem tanto brilho, o altar não é tão florido, o caminho não é tão enfeitado, tão bem trabalhado, como o caminho que o diabo prepara para influenciar, para poder laçar, para poder fisgar. E aí o profeta vem e diz: o que Deus nos exige muitas vezes tem uma aparência ruim. Ninguém quer nada ruim. Automaticamente você tem o seu psicológico, o seu emocional já preparado para isso, para rejeitar o que é ruim. Você sente o cheiro e diz: não me agradou. Você sente um pouquinho do gosto, se não sentir o cheiro, e diz: não cai bem. Os seus olhos não agradam, você diz assim: não, isso não me serve. Mas o profeta de Deus diz: o que Deus nos exige muitas vezes tem uma aparência ruim, feia. E ele vem e diz assim: aparentemente louca. E aí você liga com a mensagem o caminho provido por Deus. E aí você vai e já começa a descobrir que o caminho provido por Deus, são poucos os que entram por ele. Isaías 35. Por que são poucos os que entram no caminho provido por Deus? Por que são poucos? Porque não tem tanto atrativo. Por que as denominações estão abarrotadas de pessoas? As pessoas estão caçando comida, pão, e eles não têm comida, não têm pão para dar ao povo, e o povo está lá. Por quê? Porque o caminho é enfeitado, é trabalhado. Por quê? Porque a era da beleza, é a era dos atrativos, é a era da substituição dos valores. Tira-se os valores sagrados e coloca-se então os encantos, porque a estratégia do diabo é esta: encantar.
Mas a estratégia de Deus é quebrar o encanto. Quantos às vezes vivem encantados com o pecado, encantados com o prazer, encantados com as concupiscências desta vida, dos olhos, da carne, a soberba da vida, vive encantado. Quantas moças às vezes estão encantadas pelo que não presta, quantos jovens encantados pelo que não presta, quantos maridos encantados por aquilo que não vale nada. Me segura, porque senão eu caio. Está encantado com o que não vale nada, e o profeta diz assim: está trocando a rosa por uma margarida, está encantado. E esta é a estratégia de Satanás: encantar as pessoas, seduzir as pessoas. Mas o profeta diz que Deus, ele quebra o encanto de Satanás. Mensagem a sempre presente, água da rocha. O profeta, irmão Brana, disse isso. Por que que ele colocou uma serpente de bronze no meio do arraial? Porque Satanás encantava as pessoas, seduzia elas no deserto, deixava elas enfermas, mas ali Deus pôs uma unção naquela serpente de bronze, para quando Israel olhasse para aquela serpente doentes, o encanto seria quebrado, e o encanto sendo quebrado, eles seriam curados. E é assim que Deus também trabalha com seus filhos. O diabo é especialista em seduzir, em encantar, em prender as pessoas. Mas Isaías 44:19: olhai para o Senhor, vós todos, e sede salvos, diz o Senhor dos exércitos. Quando você olha para o Senhor, o encanto do pecado, a sedução do diabo, isso tudo é quebrado. E aí você logo percebe que para encantar tem que ser belo, tem que ter atrativo. E o caminho de Deus, ele não encanta, ele é realista. Encantos, há mentiras de trás de cada encanto, há mentiras de trás das seduções. E às vezes faz a proposta parecer boa demais. Tem pessoas que ficam ávidas, o negócio é bom demais, a proposta é boa demais, é boa, irmão, você não há de ver que o negócio vale R$2.000, mas saiu para mim por 700, a coisa é boa demais. Eu sou desconfiado com coisa boa demais. Tem coisa boa demais que não presta, tem coisa boa demais que Satanás está escondido de trás dela. Eu acho que nós não podemos ser tão tontos às vezes assim, tão bobos. O diabo sabe encantar, o diabo sabe enganar. Se tem uma coisa que o cristão não deveria ser, é aproveitador. É aquele que tira proveito no sofrimento e na desgraça do outro. Ele deveria entender que aquilo que é bom demais, normalmente tem um encanto. É bom, eu tenho que correr, é bom, eu tenho que fechar, cuidado, é melhor parar um pouquinho, espera um pouco, demore um pouco mais, ore um pouco mais, diga: Deus, me ajuda, se eu estou ávido, seduzido, encantado, Deus, quebra esse encanto, abra os meus olhos. O caminho é bonito demais, a proposta é bonita demais, o negócio é bonito demais. É bonito demais, encanta demais, eu suspeito, porque o profeta disse: muitas vezes o que Deus nos exige tem uma aparência estranha, tem uma aparência feia. Muitas vezes o que Deus nos exige parece que não é, como eu disse aqui recentemente, mas é. Parece que não é benéfico, mas é. Quando Deus te exige alguma coisa, meu querido, muitas vezes aquilo não é tão atrativo. Aí entra a revelação, aí entra a sua intimidade com Deus. Deus, pode que seja aparentemente ruim agora, no momento, mas me dá discernimento, me dá visão para ver além da montanha, me dá visão para ver além da terra seca, me dá visão para ver além do clima seco, me dá visão para ver além, Senhor, além deste problema, além desse deserto, me dá uma visão espiritual para ver mais adiante.
Mas o cristão, ele tem a facilidade. A Bíblia, não é à toa que a Bíblia diz assim: seja simples como a pomba, mas seja prudente. O cristão tem a facilidade para não ser prudente, para ser seduzido facilmente. E aí se cumpre aquilo que a Bíblia diz: embaraçados nos negócios desta vida. Oh, meu Deus do céu, que coisa! O profeta diz: o que Deus nos exige muitas vezes tem uma aparência louca. Louca! Ninguém quer atender um convite aparentemente louco, feio, esquisito. Porque todo mundo está pendendo para o lado apenas aparentemente bonito. Mas o profeta diz no parágrafo 66, saindo fora do arraial: às vezes Deus nos pede para fazermos coisas loucas aos nossos próprios pensamentos. E se alguma vez você vai deixar o seu próprio raciocínio, aí ele vai dizer assim, ó: então será justamente aí que você encontrará Deus, fora da lógica, fora do natural, fora do caminho brilhante, fora do belo. 110, mensagem casamento e divórcio. Na Bíblia, Isaías 53, diz assim, se você quer anotar, anote aí estas escrituras. A Bíblia disse, falando do nosso Senhor Jesus, que não havia nenhuma beleza para que nós o desejássemos. Ele não disse assim, ó: eu sou o caminho. Ou seja, o caminho não tinha nenhuma sedução, o caminho não tinha nenhum atrativo, o caminho não parecia ser lucrativo, o caminho não parecia ser de vida, mas no entanto, ele era a vida, ele era o maior negócio da nossa vida. A Bíblia disse, falando do nosso Senhor, que não havia nenhuma beleza para que nós o desejássemos, e nós escondemos as nossas faces dele. Isso não é certo? Nós não o desejamos porque ele não era bonito, e nós queremos sempre o bonito. Talvez ele era um sujeito pequeno, ombros caídos, de aparência rude. Ele era um tipo que não era desejado para ser um líder, não tinha aparência de um líder, falava uma linguagem comum e assim por diante, como as pessoas falam, as pessoas comuns. Então, por esta razão, ele não parecia ser um grande sábio, não parecia ser um educador, um homem fino. Não parecia. Não havia nenhuma beleza nele para que nós o desejássemos. No entanto, ele era o consumador da vida. E o profeta diz assim: ele não parecia um Deus andando pelo caminho. O que nós pensaríamos acerca dele? Mas, independente do que nós pensarmos dele, todavia ele era Deus, ainda que não parecia Deus. Todavia ele é belo, ainda que não parece belo. Ele é lindo, ainda que não parece lindo. Ele é vida, ainda que não parece vida. Ele é vitória, ainda que parece derrota, mas ele é a nossa vitória de dia a dia. Aleluias. Caminho estranho, caminho esquisito. O que Deus nos exige muitas vezes para nos fazer vitorioso diante de Deus, tem uma aparência feia, tem uma aparência seca, tem uma aparência esquisita. É como Jesus parecia uma raiz brotando de uma terra seca, parecia uma raiz sem vida. Imagine uma raiz em uma terra seca. Mas era ele a raiz de Davi, era ele a raiz de Davi, a geração de Jessé. Era ele o leão da tribo de Judá, era ele o vencedor, quando não parecia ser ele.
O que Deus nos exige muitas vezes tem uma aparência louca, e disse o profeta, Deus às vezes nos convida a trilhar um caminho louco, e o caminho de Deus, o caminho da vida, o caminho santo, muitas vezes não parece caminho da vida, caminho santo. É só pegar as páginas da Bíblia e ver ao que Deus convidou os seus filhos. Você encontra Deus convidando Abraão a quê? A sair da sua comodidade, a sair da sua terra natal, Ur dos Caldeus. Para onde eu vou, Senhor? O Senhor me dará um negócio melhor? Nós temos esses chavões, né? Deus não te tira algo, como diz Billy Graham, Deus não te tira algo se não for te dar algo melhor. Nós temos essas visões, esses chavões. Mas quando Deus disse a Abraão, Abraão, sai da sua terra. Para onde, Senhor? Anda na minha presença e ser perfeito, e não preocupa com que lugar eu vou te conduzir. Não preocupa se é melhor do que Ur dos Caldeus ou se é pior. Confia em mim. Só de estar na minha presença já é bem melhor do que estar em Ur dos Caldeus. Não preocupa, mas Senhor, aqui eu tenho casa, aqui eu tenho gado, aqui eu tenho fazenda, aqui eu estou bem estabilizado. Meu amigo, sai e anda como peregrino para uma terra que eu vou te mostrar. Mas mesmo assim, o artífice e construtor daquela cidade, daquela terra, não é homem, não é você, não tem projetista, não tem engenheiro, é algo sobrenatural, é uma terra que eu mesmo construí, é uma cidade que eu mesmo elaborei a sua estrutura, as suas bases. Mas é necessário sair, Abraão, e seguir um caminho estranho, um caminho seco. Lá olhou para Sodoma e disse, esse caminho é bonito. E Deus fez Abraão olhar para as terras de Manre. Ele olhou para aquela terra, cascalho, nada vai dar aqui. Mas Deus disse assim, mas é aqui que você vai andar. Eu te quero na terra da impossibilidade, eu te quero na terra onde não dá nada, porque o que dá aqui você vai dizer, glória a Deus, foi Deus que fez nascer. Eu te quero na terra seca que não chove, porque quando chover você vai me dar glória, porque foi eu que mandei chuva. Eu te quero na terra onde dizem, aqui não dá nada, aqui não tem nada, aqui não tem jeito, aqui não tem recurso. É neste caminho seco, esquisito, feio, que eu te quero. Ali eu te farei crescer, eu te farei prosperar neste caminho. O caminho esquisito de Deus. Mambrana pregou a mensagem, o estranho, o caminho estranho de Deus. O profeta disse assim, para começar, Deus é estranho para os homens naturais. E aí ele veio e disse assim, os filhos de Deus também são estranhos para este mundo natural. Você entra num lugar e eles olham e dizem assim, mas que povo estranho, mas que família estranha, mas que mulher estranho, mas que homem estranho. O profeta vem e diz assim, normalmente é assim, o fazendeiro olha para o grande homem de negócio e diz assim, nossa, esse homem é tão estranho. Ele falar aquelas palavras polidas, bonitas, ele não entende nada, e ele diz assim, que homem esquisito. Homem de negócio olha para o fazendeiro e diz, que homem esquisito. O fazendeiro olha para ele e diz, que homem esquisito. Assim também é o crente, o filho de Deus. Ele olha para o mundo e diz assim, que mundo esquisito, que roupa esquisita, que mulher esquisito, que vocabulário esquisito. Eles olham para nós também e dizem assim, ó, que povo estranho, olha o cabelo dela, olha a roupa dela, que homem esquisito, olha o jeito dele falar, olha a roupa dele, ele é tão estranho. Somos estranhos uns para os outros. Por quê? Porque estamos num mundo que está dominado por Nabucodonosor espiritual, está dominado pelo príncipe das trevas. Estamos em um mundo que nessa noite está dominado pelo carnaval. Eles olham para nós e dizem, esse povo é esquisito. Somos mesmo, somos Daniéis, aqueles que estão na Babilônia, porém não comem o manjar da Babilônia, estão na Babilônia, mas não têm o costume da Babilônia. Estão na Babilônia, mas não cantam, não dançam as músicas da Babilônia. O caminho esquisito de Deus, irmão. Tenha prazer quando o mundo te chamar de igual, você deve suspeitar do seu testemunho. Quando o mundo te achar igual, você assuste.
igual nos negócios, igual nas vestes, igual no vocabulário. Não posso ser. Eu tenho que ser estranho. Eu tenho que ser esquisito. Ainda que aparentemente para o mundo seja feio, mas tem que ser assim. O caminho de Deus é estranho, é esquisito. Abra a Bíblia aí no livro de Gênesis. Eu quero te mostrar um caminho estranho. Gênesis capítulo 38. O tempo vai embora. Gênesis capítulo 38. Quero te mostrar um caminho esquisito, um caminho estranho, um caminho feio, um caminho que na verdade diante de Deus ele era o caminho santo, mas não parecia ser santo. Era o caminho da salvação, mas não parecia ser o caminho da salvação. Era o caminho da vitória, mas parecia ser um caminho de derrota. Mas todavia aquele era o caminho por onde Deus estava passando. Caminho estreito, caminho esquisito, caminho incompreensível. Por isso não se assuste com as fases de incompreensão. Deus trilha caminhos estranhos às vezes, que nós não conseguimos entender. A Bíblia diz que Jesus viria da tribo de Judá. E o capítulo 38 de Gênesis fala sobre Judá e Tamar. A semente de Deus na terra teria que vir através da tribo de Judá. E aqui você vai ler junto comigo, acompanhe a leitura. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua. E tomou-a e entrou a ela, conheceu ela como mulher. E ela concebeu e teve um filho, chamou o nome seu filho E tornou a conceber e teve um filho, chamou o nome do seu filho Onã. E continuou ainda, e teve um filho, e chamou o nome Sela. E ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito. Para um pouquinho aí. A semente de um homem viria através do seu filho primogênito. O filho primogênito era aquele que preservaria a semente daquele homem. A primeira preocupação dele foi tomar uma mulher para o seu primogênito. O seu primogênito, verso 6. Seu nome era Tamar, o nome da esposa de Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era o quê? Mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Ou seja, Deus não quis ele, Deus matou ele, e Judá ficou sem semente. A semente tinha que vir através do primogênito. E agora tem o segundo filho de Judá. Qual era? Onã, verso 8. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão. Qual? Tamar. Agora ele deveria casar com Tamar. Para quê? Para poder gerar filho com Tamar e então levar adiante a semente. Mas por que tudo isso estava acontecendo? Porque Jesus teria que vir de Judá. Ou seja, coisas estranhas estavam acontecendo, mas Deus estava trabalhando naquele negócio. O primogênito era ele, morreu porque Deus não gostou dele, Deus o matou. Deus não queria trazer a seu filho ao mundo, a sua semente ao mundo, através de ele, Deus o matou. E agora Judá vira para o segundo, que ficou no lugar do primogênito, usou a razão, e ele disse: já que o meu primogênito morreu, o segundo, Onã, agora ele vai entrar a Tamar e vai ter um filho com ela, e assim nós vamos continuar a semente. Verso 8, então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão, casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Aqui começa. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, esse filho não era dele. Mesmo que a semente fosse dele, ficou bem claro que seria dada como se fosse do primeiro, do primogênito. E aqui entra agora a inveja, entra agora a disputa, nós não vamos explorar muito. Porém soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, quando ele tinha relacionamento íntimo, sexual, com a mulher do seu irmão, sabendo ele que tinha que preservar uma semente
que não era para ele, o que ele fazia? Derramava na terra a semente, para não dar semente ao seu irmão. E quando Deus foi vendo essa atitude de Onã, olha o que Deus fez: e o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o Senhor o matou. Aqui Deus aborreceu aquele controle de natalidade, porque aquele homem não queria suscitar uma semente, quando estava na presciência de Deus, que a semente do Messias, a semente eleita, viria através deles. E Deus aborreceu daquele ato e matou o segundo filho de Judá. E agora Judá ficou só com Selá, e sem semente, sem primogênitos. Selá era apenas uma criança, demoraria anos e anos e anos para ele poder crescer e preservar a semente do primeiro filho de Judá. E o que é que aconteceu ali? Jacó faz um juramento, Judá faz um juramento: fica na minha casa. Olha o caminho esquisito de Deus. Fique aqui, deixe Selá crescer. Quando Selá crescer, eu te dou ele como seu varão, seu esposo, e assim ele vai levantar semente a e assim tudo estará bem diante de Deus. E ali ela ficou fielmente esperando o menino crescer. O caminho esquisito de Deus. E quando o menino cresceu, sabe o que Judá fez? Deu ele para casar com outra mulher. E ela ficou vendo aquela coisa. Judá não cumpriu a palavra dele. Judá agora estava querendo sair do programa. Judá agora não queria cumprir a promessa que fez a esposa de Tamar, esposa de Er, primogênito de Judá. E quando isso aconteceu, ela ficou lá algum tempo, e Deus fez a esposa de Judá perder uma das suas filhas. Irmãos, Deus mata, Deus tira a vida. Se houver alguma vida impedindo o processo, o programa de Deus, Deus mata. Deus matou Deus matou Onã, Deus matou a filha da cananeia, a esposa de Judá, que se chamava Sua. Deus matou 3 pessoas. Por quê? Para cumprir o programa divino. Às vezes Deus tem que matar para poder cumprir o programa divino. Caminho feio, sangrento, esquisito, doloroso, que ninguém quer passar por ele. Por isso que a soberania divina de Deus não pode ser questionada em absolutamente nada. E agora ficou ali Tamar sem a semente, Tamar sem o caminho provido por Deus, Tamar sem a continuidade do caminho do Messias, porque o Messias teria que passar por ela, de lombos a lombos. E daqui a pouco ficou lá Judá todo triste. Agora ele disse: vou subir, vou visitar a minha esposa, vou subir, vou lá visitar Sua, porque perdeu a sua filha, ela está triste, eu vou lá consolar ela. E quando ele resolve subir para consolar ela, lá está Tamar ouvindo a voz e dizendo assim: já que ele vai subir, eu vou fazer uma coisa. Quem estava por trás daquela coisa que para muitos cheira mal, aquela coisa feia, esquisita, aquele caminho tenebroso, obscuro, incompreensível, aquele caminho que merecia apedrejamento e fogo? Adultério em Israel era apedrejamento e fogo. Tamar diz assim: já que morreu, Onã morreu, já que Selá ainda é muito jovem, Selá foi dado a outra mulher, não quer nada comigo, então eu vou subir, porque em Judá ainda tem semente. Judá ainda vive na sua, Judá ainda é fértil, Judá ainda tem vida, Judá ainda tem semente. Ele é velho, mas tem semente. E ela sobe pelo caminho aonde ele iria passar. E sabe o que ela faz? A Bíblia diz, depois você leia todo o capítulo 38, ela cobriu a sua cabeça, deixou apenas os seus olhos aparecendo, tirou a sua roupa de viúva, porque a viúva em Israel usava roupa de viúva, tinha caráter de viúva, tinha aparência de viúva. Não era como as viúvas que Paulo disse a Timóteo, que não eram viúvas.
Ela tirou a sua roupa de viúva, vestiu uma outra roupa. Ela cobriu o seu rosto para Judá não lhe conhecer. E ela parou no caminho de Judá como se fosse, mas não era. Como se fosse, mas não era. Como se fosse uma prostituta, mas não era uma prostituta. Por isso, irmãos, que nós não podemos aceitar a acusação do diabo. Você viveu talvez como se fosse um ladrão, mas não era um ladrão. Como se fosse um drogado, mas não era um drogado. Como se fosse um bêbado, mas não era um bêbado. Tamar estava como se fosse uma prostituta, e daqui a pouco Deus ungiu a Judá com o espírito de baixo. Deus ferveu a carne de Judá. Deus não livrou Judá da tentação do seu corpo, e Judá foi seduzido por Tamar. E Judá relacionou-se intimamente com Tamar, aquela que foi esposa de 2 dos seus filhos, sem saber que ela era Tamar. Caminho feio, caminho esquisito, mas todavia Deus estava trabalhando. Por isso que o cristão não deve às vezes ficar indagando aquelas coisas que acontecem que você não entende. Deus sabe o que faz. Eu costumo sempre dizer: Deus não perde o controle da situação, Deus não perde o controle das coisas. Está tudo feio ou não, escuro ou claro, está tudo sob domínio de Deus. Daqui a pouco Judá diz assim: com que eu vou pagar essa mulher, esta meretriz? Ela diz assim: me dá o teu selo. Judá falou: toma, fique como penhor, te espero aqui para você trazer um pagamento para mim. Me traga um cabrito. Ele ia dar ela um cabrito para pagar um relacionamento. Pegou o anel de Judá, o selo, que tinha naquele selo o leão da tribo de Judá. Todo mundo sabia que quem usava aquele anel era só Judá. Me dá também esta bengala que você está usando, seu bordão. Pegou o bordão, pegou o selo, e daqui a pouco Judá desce para buscar o cabrito, e manda os homens levar cabrito para aquela mulher. Quando chega lá: cadê uma meretriz que por aqui estava? Perguntou a alguns jovens, eles disseram: não, aqui não fica meretriz não, aqui não é caminho de meretriz não, você está enganado, aqui não, tinha uma sim aqui, não tem não. E daqui a pouco ele diz: ela fugiu com o meu selo, ela fugiu com o meu bordão, e agora o que eu vou fazer? Passado 3 meses, diz a Bíblia, corre-se a notícia dentro da casa de Judá: Judá, sua nora Tamar, ela não tem marido e está grávida. E Judá se levanta, se reveste de justiça, e ele diz assim: vamos tirá-la de dentro do arraial, vamos queimá-la e apedrejá-la. E quando eles vão para tomar Tamar e tirá-la do arraial e queimá-la e apedrejá-la, porque ela era uma adúltera, perguntaram para ela assim: quem é o pai? Porque o que adulterou contigo também tem que morrer. Aí daqui a pouco ela vai e pega o anel que somente Judá usava, e dizia assim: o homem que é pai dessa criança me deu como penhor este selo, este anel que tem um leão da tribo de Judá. E disse assim: ele também tem esse bordão escrito o nome dele, Judá. Este é o homem que é pai desta semente que está dentro de mim. Quando ele viu aquilo, ele gritou e disse: ah, meu Deus! Ele disse: fui fiel à minha promessa, não dei selar para ela, mas ela foi mais justa e mais piedosa do que eu. Ela levantou uma semente a mim, eu pela minha justiça jamais me deitaria com ela, mas a lei reconhece que agora eu tenho uma semente. E através daquela mulher nasce 2 gêmeos, nasce Zelar e nasce Pérez, 2 gêmeos. E se você abre a Bíblia em Mateus capítulo 1, quando você pega a Bíblia, você vai ver o que deu aquela coisa feia, aquela coisa esquisita, aquele caminho estranho, aquele caminho desprezível. Quando você vai e abre a Bíblia, lá no livro de Mateus, você vai encontrar Mateus capítulo 1, verso 2. Vamos começar dali. Abraão gerou a Isaque. Começa por aí. Olha o caminho esquisito. Abraão gerou a Isaque. Quem era Abraão? Abraão foi o que saiu de Ur dos Caldeus. Abraão era o gentil. Quem era Abraão? Abraão foi aquele que mentiu que Sara era sua esposa.
Quem era Abraão? Era aquele aparentemente condenado, renegado. Olha como que Deus começou a se mover em um caminho que ninguém conseguiria desvendar. Um caminho que o moralista, que o cético, que o perfeito diria: eu não passo por este caminho. Abraão mente. Eu não passo por este caminho. Por quê? Porque Judá deitou com Tamar. Eu não passo por esse caminho estranho. E aí você começa a ver a genealogia. Verso 2, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó. Oh meu Deus, que caminho esquisito. Abraão mentiu. E Jacó não foi nada mais, nada menos que um enganador. Parecia que havia tomado lugar. Esaú era o primogênito, na verdade, mas Jacó entrou no lugar de Esaú, roubou a primogenitura de Esaú, se passou por Esaú. Você começa a ver um caminho marcado de lágrimas, de dores, de perseguição, de frustração, de complexo, de feridas, mas era aquele o caminho provido por Deus. E aí você tem o verso 3, e Judá gerou de Tamar. Teria que entrar isso para a genealogia de Jesus. E Judá gerou de Tamar, esposa de Er e esposa de Onã, esposa dos 2 filhos de Judá. E agora Judá gerou de Tamar. Gerou o quê? Gerou a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Começa por aí, o caminho feio, o caminho esquisito. Quem era Salmão? Salmão era o general do exército de Josué, o general de Israel. E Salmão gerou quem? E Salmão gerou de Raabe, Raabe a meretriz, Raabe a prostituta, gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth. Quem era Ruth? Ruth era aquela que saiu de Israel, saiu da palavra, saiu da sua terra, foi passear pela terra dos moabitas. Ruth era a moabita, que havia sido casada com quem? Havia sido casada, lembra? Com quem Ruth se casou? Obed, não. Obed foi filho de Ruth. Malom, justamente. E Ruth havia sido casada com Malom. E agora você vai ter Boaz casando com Ruth. Coisas estranhas, casamentos estranhos, relacionamentos estranhos, acontecimentos estranhos, coisas que fugiam da compreensão humana. Por que o Messias não veio? Como que os sacerdotes iriam crer nele? Por que ele não veio por um caminho perfeito, por um caminho santo? Por que ele não veio da linhagem dos sacerdotes? Veio de uma família, de uma geração despedaçada, arrasada, manchada pelo pecado e derrota. Tinha que vir por este caminho e por esta família. Por quê? Porque ele estava vindo para isso, para curar os derrotados, para curar os enfermos, para perdoar os pecadores. Isso é perfeito demais. E se você continuar lendo o texto, verso 6, Jessé gerou, olha para você ver, Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Ou seja, por isso que Jessé foi chamado de filho de prostituta. Por quê? Porque na genealogia ele veio de quem? Veio de Raabe. Raabe era uma meretriz. E agora aparece Jessé, vindo de Salmão, vindo de Obed, vindo daquela Raabe, da meretriz. Me aparece agora Jessé, com um passado manchado, uma vida arrebentada, um caminho estranho, um caminho feio. Porém, a Bíblia diz, e o profeta disse assim, ele era filho de prostituta, mas não perdia uma batalha. Ele tinha uma mancha sobre a sua vida, mas não perdia uma guerra, porque ele estava dentro do caminho provido por Deus. Irmão, você pode estar desfacelado, ferido, o quanto for, mas você não perde uma guerra, estando no caminho provido por Deus. Caído você é campeão, ferido você é vencedor, seja lá qual for a situação, você é vitorioso dentro do caminho estranho de Deus.
irmão, dentro dessa mensagem é a coisa mais estranha. O mundo olha agora e diz: é eles que dizem ser a noiva, é este que diz ser o profeta, mas e isto, mas e aquilo, e aquela ponta solta, e aquilo, e aquele mal entendido, e aquela porfia, e aquela divisão. É estranho mesmo, o caminho é esquisito mesmo, porém este é o caminho esquisito de Deus. Deus escolheu vir mais uma vez através deste caminho esquisito. A primeira vinda de Cristo, Ele escolheu vir através de um caminho manchado de problema, mas a segunda vinda de Cristo, Ele escolheu mais uma vez vir através de um caminho manchado de problema. E esse caminho, você não fica de fora, você está dentro dele. Por isso, irmão, não aceite ninguém falar mal dessa mensagem. Oh, não aceite ninguém falar mal de um crente desta mensagem. Não aceite ninguém falar mal de um ministro dessa mensagem. Mas ele caiu, mas ela caiu, mas ele não crê igual a mim, ele não vê igual nós vemos. Não aceita falar mal. Este é o caminho esquisito de Deus. Deus escolheu manifestar mais uma vez através deste caminho manchado também. Compreendendo o caminho de Deus, coisas estranhas, caminho feio, que ninguém gostaria de andar por ele. Quantas coisas já sucederam na sua vida que você disse: Deus, esta é a última coisa que eu gostaria, ou que eu não gostaria que acontecesse na minha vida. Mas mesmo você querendo ou não, fazendo força ou não, lutando com tudo ou não, pedindo ajuda ou não, aconteceu. A última coisa que Judá queria na sua vida era deitar com Tamar, mas aconteceu, tinha que ser. Jesus viria através de Tamar também. Tem coisas que você luta, bate, dá contra, mas aquilo será inevitável. E quando acontece, o melhor que você faz é abaixar a cabeça e dizer: Deus, Tu conheces melhor todas as coisas. Deus, eu não vou indagar, eu não vou questionar a soberania do Senhor. E agora você tem verso 6, Jessé gerou a Davi. Oh Davi, quanto problema. Davi gerou a Salomão, da mulher da qual foi de Urias. Oh Davi, oh Salomão, quanto problema. Oh Salomão, final de vida prostrado diante de ídolos na terra de Israel. Oh Salomão, morrendo bêbado, caminho esquisito. E mesmo assim está lá os provérbios dele, mesmo assim está lá o livro do pregador dele, mesmo assim está lá Cantares de Salomão por ele também escrito. Que caminho esquisito, marcado, manchado de dores, porém não falta graça. Se tem uma coisa que não pode faltar aqui dentro, é isso: graça. O dia que faltar graça, isso aqui não é igreja mais, irmãos. O dia que isso aqui faltar graça, isso aqui não é púlpito mais. O dia que faltar graça, não há mais sangue mesmo. Mas esse caminho nosso é manchado de graça. Esse caminho nosso é manchado de sangue. Aqui Judá, que deitou com Tamar, é justo. Aqui Salomão, que morreu bêbado, é justo. Aqui Davi, que adulterou com Betseba, é justo. Aqui você é justo pelo sangue do Cordeiro. Você é justificado agora. Oh Jesus. Verso 7, Salomão gerou Reboão. Roboão, quanto problema, Reboão, vai ler para você ver. Que reinado, Reboão, gerou Abias, quanto problema, Abias, gerou Asa, quanto problema, gerou Josafá, que vergonha, Josafá, fazer aliança com Acabe, um rei caído, que vergonha, Josafá, ser seduzido por Acabe e Jezabel. É esse o caminho, não tem outro caminho. É esse o caminho. E que às vezes nós olhamos para aqui, para acolá e gritamos: que vergonha, Josafás! Que vergonha, Reboãos! Que vergonha, Davi! Que vergonha, Salomãos! Que vergonha, Judá! Que vergonha, Jessé! Que vergonha, grande Salmão!
não tem outro caminho. É esse o caminho, é essa a mensagem, é este o escape. É este o veículo que está levando a semente. É esse o veículo que está transmitindo Cristo de ventre a ventre. Foi passando de ventre a ventre e agora está no ventre da igreja. E a igreja está para dar à luz agora o Filho de Deus, que em breve aparecerá entre as nuvens. Tudo tão vergonhoso, tudo tão doído. Lá me vai Acabe e me casa, e agora com outra me cai e casa agora com Jezabel. Lá me vai o grande Salomão, 50 anos ou 40 anos comparado com o milênio em Israel. Lá me vai agora Salomão e me traz uma doutrina errada dessa, idólatra dessa, para dentro de Israel. Mas o que eu posso fazer? Era o caminho, era a genealogia, não tinha como colocá-lo para fora. Ninguém te põe mais para fora, ninguém mais te põe para fora. E se querer te colocar para fora, você fica, nem que seja do lado de fora ouvindo. Você diz, pode me pôr para fora, mas eu não vou embora. Eu entrei para a história, eu entrei para a genealogia, eu entrei para o plano e o programa divino de Deus. Programa horrendo, programa esquisito, muitas vezes cheirou mal, mas é este o caminho. Verso 11 ou 10, 9, Uzias gerou Jotão. Até você, Uzias, entrou para esse negócio. Não foi eu que pus Uzias aqui, foi Deus. Uzias, quem era Uzias? Entrou no templo, sem poder entrar no templo. Ofereceu holocausto no Santíssimo, sem poder oferecer holocausto no Santíssimo. Ou seja, ministrou ceia, recebeu dízimo, trabalhou como sacerdote, sem ser sacerdote. Mas está aqui. Deus não o tirou da genealogia, Deus não o riscou do livro da vida do Cordeiro. Quem és tu? Quem sou eu para riscar alguém do livro da vida do Cordeiro? E Uzias vem e gera agora Ezequias. Isaías, vai lá e diga a Ezequias que a casa dele está toda em desordem, mas nem por isso eu vou deixar de vir e passar por ele. Ezequias faz parte do caminho. Ezequias é um trecho do caminho para a semente, passando de um para o outro. E irmão, fique no posto do dever. Você é um trecho do caminho, você é uma peça fundamental neste caminho. Até você, Ezequias, casa em desordem, 15 anos acrescentado à sua vida. Até você, Ezequias, e depois de 15 anos de vida, faz mais besteira ainda do que houvera feito antes, Ezequias. Não soube usufruir da bondade e da misericórdia de Deus, Ezequias. Caminho estranho, caminho esquisito. É como canta aquele hino: neste caminho tenho provas, neste caminho há dificuldades, mas todavia continuarei caminhando este caminho, após os passos de Elohim, atrás da semente, atrás dele que é a vida. Ezequias gerou agora, verso 10, a Josias, e depois você tem Josias gerando Jeconias, e aí vai, entra no período da Babilônia, 70 anos em cativeiros, a semente de Deus, e assim segue, e aí vai até chegar o verso de número 16, aparece outro Jacó lá no fim da história e gera José, aquele que iria casar com Maria, verso 16, e agora a semente de Deus está quase chegando, está quase no momento de nascer. Maria, a igreja. Agora chegamos em Maria, e a semente agora chega até a Virgem Maria, através do Espírito Santo. Deus no princípio começando o negócio, Deus durante toda a história, o caminho estranho, cuidando das coisas, e depois ele aparece lá no fim da história, e diz assim: Maria, fica tranquilo, quem vai consumar e terminar essa história de semente sou eu. Você vai conceber e vai dar à luz do Espírito
Espírito Santo, não é de nenhum homem, é o que Ele tem feito agora no final do tempo, no final das eras. O Espírito Santo agora desce entre nós com o livro da vida do Cordeiro e disse: fica tranquilo, caminho estranho, momento difícil, fase terrível, mas fica tranquilo, é o Espírito Santo que está fazendo sombra sobre ti, e o fruto que vai nascer de ti, passou sim por todos aqueles, passou por um caminho escuro, mas esse fruto é obra, é graça do Espírito Santo. Que coisa perfeita! Abraão mentindo, Jacó enganando, Judá adulterando, Salmão casando com Raabe, Jessé, pai de Davi, filho de prostituta, Davi, não precisa nem de falar, Salomão também não precisa, Reboão, e aí você vai e olha, que caminho esquisito. E isso passou 42 gerações, gastou 42 gerações para Cristo chegar no final do caminho, para Ele nascer. Foi um longo tempo, foi um caminho com pedregulhos, descidas, subidas e curvas e tombos, e às vezes tinha que parar a história, como parou dentro da Babilônia. 70 anos, disse o profeta, o programa parado, interrompido, para chegar em uma simples virgem que não sabia de nada. Pergunta para ela quem era a genealogia de José até chegar em Abraão. Ela não sabia nada, nem estava escrito isso, mas a semente chegou até nela, sem ela saber de nada. A mesma coisa somos nós, irmãos. Muitas vezes não sabemos de muitas coisas, mas a semente chegou até nós. E hoje nós podemos dizer: eu sou a semente do sangue, eu sou a semente do evangelho, eu sou a semente da vida. Está aqui a semente, está crescendo, está evoluindo, está para nascer. Caminho feio, caminho estranho. Por isso nós não podemos às vezes nos precipitar. Tem pessoas que são precipitadas, qualquer coisa elas falam e se precipitam e falam um mundo de bobagem. Lá na frente tem que fazer como Judá: meu Deus, o que é que eu fiz? Quanta bobagem, que dureza, que cegueira, quão precipitado, que espírito de religiosidade, que falso moralismo, que falsa visão. Meu Deus! Não, irmãos, fica quieto, fica calado, guarde silêncio. Eu tenho dito, o tempo vai falar por ti, o tempo vai responder. Lembre-se de quarta-feira, fique quieto, faça silêncio. Se possível, coloque as mãos assim e tente ouvir o som das águas descendo. Quando você fica quieto e calado, é como quando você pega aquela conchinha na beira da água, aquele grande caramujo, aquela casca, e coloca no ouvido, e você coloca ela no ouvido, você escuta apenas o som, parece o vento, parece as águas soprando. Você se silenciou e agora você está ouvindo um som que ninguém está ouvindo. É isso, fique quieto, deixe que falem, deixem que hajam, fique quieto, fique calado, e daqui a pouco você vai ver as águas chegando para você, que está trilhando o caminho da incompreensão, o caminho estranho de Deus. Fique de pé, nosso tempo foi embora. Eu gostaria que você falasse algo com Deus. O que você poderia falar com Ele agora? Fale com Ele, fale algo para Ele agora, com as suas próprias palavras. Ore a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, há um espírito, Senhor, pairando sobre os ares, que querem bloquear a oração da igreja. São esses demônios que foram soltos, ó Pai, estarão aí na terra atuando com grande poder, ó Pai, durante 3, 4, uma semana. Deus, nós pedimos a Ti agora, entra com tão grande poder, Pai, que as nossas orações possam passar, penetrar além do véu, Senhor, possa subir e romper com as atmosferas, aonde os ares estão agora carregados de demônios, ó Pai.
mas faz esta oração santa, justa e piedosa subir e penetrar, ó Deus, até além do véu, até o santíssimo lugar, aonde está a glória da Shekinah. Ore, irmão, bloqueie, é uma luta, é uma batalha espiritual, e a igreja não pode perder essa batalha espiritual. Ore ao Senhor, caminharei este caminho. Vigie, irmão. Vigie, vigie, vigie. Vigie muito. Guarde o seu testemunho. Portanto, tu tens escolhido o caminho estreito, o mais difícil, uma grande porção do céu te espera, porque tens decidido. Essa foi a profecia que o anjo disse ao grande mensageiro. Isso em si produzirá a grande vitória do amor divino. Caminharei este caminho após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. O amor divino vive em mim. Caminharei esse caminho após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. O amor divino viva em mim. Esse caminho tem provas e muitas batalhas contra o inimigo. Porém o Espírito Santo nos guiará até o amor perfeito. Já não temos muito tempo para peregrinar por este caminho. Graças a Deus. Já se escutam as carruagens do nosso amado vindo ao nosso encontro. Caminharei este caminho após os passos de Elohim. Quero chegar
difícil, mas você vai chegar lá. O amor divino Em momentos difíceis, de incompreensão, grande incompreensão, louvado seja Deus. Feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai, te louvo, te agradeço por todas as bênçãos recebidas. Te agradeço, Deus, pelas grandes vitórias que o Senhor nos tem dado. Te agradeço porque o Senhor permanece segurando as nossas mãos, ó Pai. Obrigado por tudo quanto tem acontecido aqui nesta casa. Segue abençoando os teus filhos, ajudando-os, ó Pai, trazendo o crescimento, aumentando a nossa fé. É o que nós te pedimos nesta noite. Te damos honra, glória, louvor e adoração por todas as bênçãos recebidas. Unge essas peças de roupas, ó Pai, abençoando, curando, libertando, ó Pai. Faze essas coisas, abençoa e receba a nossa gratidão. Abençoe a nossa viagem, livra-nos de todo mal, de todo espírito pelo caminho, livra-nos de acidentes, livra-nos de imprevistos, livra-nos, ó Pai, guarda-nos, leva-nos debaixo das tuas mãos, ó Pai, e que assim também possamos retornar debaixo de tuas mãos, sob os teus cuidados, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus vos abençoe. Vão em paz, em nome de Jesus Cristo. E até quarta-feira, né? Quarta-feira nós estaremos de volta. Mas os irmãos têm aqui o culto domingo. Deus vos abençoe, vá em paz. Fique aqui apenas os irmãos que estarão indo conosco na viagem. Nós temos que ter uma rápida palavra aqui. Apenas 5 minutos. Deus abençoe os nossos internautas aqui em Passos, também em São Paulo, irmão Antônio, também em Ribeirão Preto, São Paulo. Deus te abençoe. Também em Porto Alegre, Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. Vão todos em paz. Os irmãos que vão à viagem, aproxime aqui na frente, se assente aqui. Será que faltou alguns? Deus abençoe, irmão Juliano, seu pai também que nos visita. Deus abençoe, irmão Marlon também, de passagem pela cidade. Graças a Deus que você veio, irmão Marlon. Já estava preocupado.